eu gostaria que cada um fizesse a sua oração em particular e colocasse no altar as suas dificuldades nessa manhã e pedisse ao Senhor abrir o teu entendimento, porque Ele vai falar de coisas que são celestiais. E se a nossa mente não estiver sobre o governo de Cristo, mente e coração, é impossível que você entenda aquilo que Ele quer falar individualmente com você nessa manhã. Então eu rogo ao Senhor, vou rogar por vocês em silêncio, e eu gostaria que cada um colocasse as suas aflições nessa manhã com o Senhor. Amém? Irmãos, nessa manhã, o tema que o Senhor escolheu para falar ao seu povo, à sua igreja, é a soberania de Deus na execução do seu juízo ou da sua justiça, como queiram. O Senhor tem nos revelado muito a respeito do seu caráter e da sua forma de agir. Há uns cultos atrás, o Senhor nos ensinou como Ele manifesta a sua benignidade. Ele falou conosco a respeito
de que a igreja deveria desenvolver o temor pelo Senhor. E hoje nós vamos saber de que forma é exercida a soberania de Deus. Nós sabemos que Deus tem duas formas de agir. Ele tem a vontade soberana e ele tem a vontade permissiva. Tanto uma quanto a outra são soberanas. É da vontade dele. Então, a gente sempre ouve falar, né, que nem um passarinho cai sem Deus permitir. Nem um fiozinho de cabelo, do nosso cabelo, cai sem Deus permitir. Só que hoje nós vamos entender na palavra como isso de fato acontece. E para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 18. Então, o tema de hoje é a soberania de Deus na execução de seu juízo ou de sua justiça. E nós vamos estudar a vida de dois reis, um chamado Josafá e outro chamado Acabe. Em 2 Crônicas, capítulo 18, o tema da minha Bíblia é aliança entre Josafá e Acabe. Quem são esses dois homens da palavra de Deus? Josafá era o rei do sul, de Judá. E Acabe era o rei do norte de Israel, cuja capital é Samaria. E acontece uma coisa intrigante. Acabe, eu acho que eu não preciso dispensar muitos versículos da palavra, porque todo mundo sabe quem foi Acabe, né? Todo mundo lembra de 1 Reis 18, onde Elias chega para ele e tem aquela luta, né, dos 450 profetas de Jezebel e mais 400 profetas, dando um total de 850, onde Elias fala para ele, povo de Deus, ou vocês servem a Deus, se a Deus serviu, se a Baal serviu, mas escolham hoje a quem servais. E aí aquela oferta de holocaustos, onde ele faz uma oração minúscula, cai fogo do céu, consome todo o holocausto, enquanto os profetas ficavam dançando e pedindo para que houvesse a manifestação. E no outro, vocês lembram disso, né? Acabe era casado com quem? Jezabel. Era uma mulher insubmissa, mau, e que comandava todo o reino de Israel, o reino do norte, através do seu marido. O Acabe, no decorrer da sua vida, um dos últimos feitos de Acabe, está lá descrito em 1 Reis, capítulo 21, fala sobre o desejo de Acabe de ter a vinha de... Como? Nabote. Nabote era um homem de Deus e o Acabe achou por bem, gostava das vinhas dele e falou, não, eu quero a tua vinha. E o Acabe chegou para fazer essa negociação com Nabote e Nabote disse, não, eu não faço alianças nem nenhum tipo de negócio com ímpio. E aí o Acabe falou, não, olha, eu vou pagar por isso e vou te pagar bem. Ele falou, não faço negócios com ímpios. E aí sabe o que aconteceu com o Acabe? Foi embora tristinho. Aí ele foi embora, deitou na sua caminha. Isso está tudo relatado em 1 Reis, capítulo 21, tá? Pois quem quiser ler essa história. E aí ele deita na caminha, chateadinho, chorando, não comia nada, abatidinho. Eis que chega a sua mulher, Jezabel, e diz para ele assim, por que você está abatido, Acabe? Ele disse assim, porque eu queria tanto as vinhas do Nabote. Ué, vai e toma essas vinhas. Aí ele falou, não, eu tentei negociar, mas eu não consegui. Ela, deixa comigo. Aí a mulher macho, né, a insubmissa, foi lá e deu um jeitinho. Mandou matar o Nabote. Matar o Nabote, chegou lá e falou assim, ó Acabe, levanta-se alegre, come, porque as vinhas são tuas. E o Senhor Deus, vendo todas essas coisas lá de cima, e se entristece muito com Acabe. E dá uma sentença terrível de morte para ele. E diz que o cachorro ia lamber o sangue dele e de toda a geração dele, e que ia ser terrível a morte dele e dos seus filhos. E quando
chega o profeta para dizer isso para ele, no caso Elias, ele fica desesperado, rasga suas vestes e começa a chorar e a se humilhar na presença de Deus. E aí Deus chama Elias e diz: Elias, vê que Acabe se humilhou diante de mim e está arrependido, portanto, por enquanto a minha mão não estará contra ele. Acontece que no capítulo seguinte de 1 Reis, capítulo 22, que é a mesma história de 2 Crônicas 18, que nós vamos ler agora, Acabe faz uma aliança com Josafá, propõe uma aliança, e a partir dessa aliança, terríveis coisas acontecem, que é o que nós vamos entender e aplicar essa história sobre as nossas vidas. Então começa aí, nós falamos um pouquinho sobre Acabe, vamos ler o versículo 1 de 2 Crônicas 18, que diz o seguinte: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. O que será que a palavra de Deus quer dizer com aparentar-se? Quando você se torna parente de alguém, aconteceu algo. Um casamento. A primeira aliança indevida de Josafá com Acabe foi o casamento. Mas que casamento é esse? Abre aí a tua Bíblia um pouquinho para frente, em 2 Crônicas 21, 6. E andou nos caminhos do rei de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O filho de Josafá, Jeroão, casou-se com a filha de Acabe. Jeroão é filho de Josafá, que era o rei do sul. Tudo bem? Então, nós estamos falando de dois reis. Um era o Acabe, que nós já sabemos que o caráter dele era mau. E Josafá, que nós vamos descobrir qual era o caráter de Josafá. Houve uma aliança entre Josafá e Acabe. E essa primeira aliança foi instituída através de um casamento. O filho do rei Josafá, Jeroão, casou-se com a filha do rei Acabe. E nós já sabemos, irmãos, Deus já colocou no Novo Testamento, deixa bem claro para nós que não há julgo, não pode haver em casamento julgo desigual. Luz e trevas não entram em comunhão. Primeiro erro do rei Josafá. Mas quem era o rei Josafá? Para que houvesse uma condenação dessa aliança. Então você vai aí em 2 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ler aí, versículo 2, para saber quem era esse rei. Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. Versículo 2. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns. Presta bem atenção. Aonde que Josafá andou? Por que nos primeiros caminhos? Davi foi extremamente fiel ao Senhor no começo da sua jornada, porque depois a gente sabe que ele teve um escorregão. Ele adulterou e, em função desse adultério, ele matou. Então, esse capítulo eu achei extremamente interessante porque especifica nos primeiros caminhos de Davi, ou seja, ele era absolutamente amado e fiel ao Senhor. Entenderam isso? Versículo 4. Então nós estamos falando do rei Josafá. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. Espera que minha Bíblia virou. E não segundo as obras de Israel. Quem era o rei de Israel? Acabe. E ele era muito mau e fazia tudo contra
o Senhor Deus, certo? Então, Josafá era ao contrário do rei Acabe, do rei de Israel. Versículo 5: E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá, que eram os altares que o povo começou a servir aos Balaíns. Então ele quebrou, reformou, trouxe os mandamentos e andou conforme a vontade do Senhor. Versículo 9: E esse rei usou dos levitas, dos sacerdotes, do povo para ensinar a lei. Versículo 9: E ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Versículo 10: E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Versículo 12: Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Esse rei era poderoso, riquíssimo. O capítulo 18, versículo 1 diz que ele Josafá tinha riqueza e glória em... Eu fico perguntando, uma pessoa que tem riqueza e glória, está intimamente ligada com Deus, precisaria fazer um acordo, uma aliança, se aparentar-se com o rei do norte, que era completamente desobediente e fora dos propósitos da vontade de Deus? Mas o que acontece em primeiro lugar? Há um casamento. E toda vez que há uma comunhão de luz e trevas, com certeza trevas declaradas, tá, irmãos? Nitidamente confirmado de que aquele rei não agia de acordo com a vontade do Senhor. Houve uma ligação entre os dois reinos, o reino do sul com o reino do norte. E aí, o que acontece? O Acabe vai fazer uma festa. Por quê? Porque o Josafá vai fazer uma visitinha para ele. Versículo 2, vamos ver isso. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe quem? O Josafá, o rei do sul. Foram lá em Samaria. E Acabe matou ovelhas e boi em abundância. Fez um grande churrascão. Já que o Josafá está aqui, um rei poderoso, os nossos filhos são casados, vamos fazer uma grande festa. Mas Acabe tinha segundas intenções. Fez um grande churrascão para o povo. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com o outro rei, Josafá. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Ramote Gileade era uma cidade que estava dentro dos governos, dentro da extensão do Reino do Norte, que tinha sido perdida, tinha sido conquistada pelos assírios. Nessa época, o rei da Síria era o Ben-Hadad, e essa cidade estava sob o governo da Síria. E Acabe, na cabeça dele, achou por bem que ele tinha que retomar essa cidade. E o que ele pensou? Bom, o rei Josafá é poderoso, tem um exército de mais de 3 milhões de homens poderosos. E aonde que a gente vê isso? Eu não vou ler, depois vocês vão ler isso, porque isso não é o foco da pregação, mas do versículo 14 ao versículo 19 vai colocar aí a quantidade de guerreiros que tinha o rei Josafá. E o Acabe, que não era bobo nem nada, falou: seria muito bom ter Josafá como meu aliado. Eu queria fazer uma nova aliança. E isso ficou fácil, porque os nossos filhos são casados, ou seja, o reino de um será o reino do outro. Então ele persuadiu, ele convenceu Josafá a entrar nessa guerra para retomar a cidade de Ramote Gileade. Versículo 3: Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade?
E ele, o Josafá, rei do sul, lhe disse: como tu és, serei. Irmãos, presta atenção no poder das palavras. Ele disse para o rei do norte, para Acabe: como tu és, serei. Como era o rei Acabe? Olha a aliança sendo estabelecida. Por causa da primeira aliança do casamento. Como tu és, serei eu. E o meu povo, como o teu povo. Seremos contigo nessa guerra. Aí o rei Josafá empenhou a sua palavra. Em seguida, olha que contradição. Olha o que o rei Josafá vai falar para Acabe no versículo 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Irmãos, ele disse: não, eu vou com você. Serei eu como tu és, o teu povo é o meu povo, nós vamos se unir. Aí de repente ele vira e fala assim: não, mas vamos consultar o Senhor. E aí eu pergunto para vocês: quantas vezes nós empenhamos palavras e dizemos vamos fazer isso ou aquilo, sem consultar o Senhor antes? Quantas vezes depois somos obrigados a cumprir aquela palavra sem antes termos consultado ao Senhor? E sabe qual é o pior, irmãos? O pior é que essa consequência não vem só sobre nós, mas vem sobre toda a nossa geração. Nós vamos ver que por causa dessas duas alianças, a primeira, do casamento entre os seus filhos, e a segunda, de se envolver numa guerra onde Deus nunca pediu que Josafá se envolvesse, toda uma geração de filhos foram perdidas, deixadas em trevas. Só uma pincelada sobre isso, porque também não é o foco de hoje. Eu queria que você abrisse, em Crônicas mesmo. 2 Crônicas 21:2. Aqui está falando, a morte de Josafá, que era o rei, né? E a impiedade de Jeroão. Jeroão era o filho de Josafá. E ele tinha casado com quem? Com a filha de Acabe. Vamos ler a partir do versículo 1. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeroão, seu filho, o mais velho, primogênito, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá. Então, Jeroão tinha irmãos: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarial, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel, irmãos de Jeroão. Versículo 3: e seu pai lhes deu muitos dons, prata, de ouro, de coisas preciosíssimas, como cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeroão, porquanto era o primogênito. Versículo 5 e 6. Da idade de 32 anos era Jeroão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos do rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Mas ele era filho de quem? Por causa da influência de quem? Da filha. Era filha de quem? Gente, Jezabel. Vocês estão perdidos? Hã? Como fazia a casa de Acabe? Porque tinha a filha de Acabe como mulher e fazia o que era mau aos olhos do Senhor. Eu queria achar o versículo, peraí. Hã? Que ele mata os irmãos. É o 4. E subindo Jeroão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de... Por causa de um casamento, toda uma família vai sendo destroçada. Ele matou todos os irmãos sob a influência da sua esposa, que era filha de Acabe e de Jezabel. Só para vocês entenderem como a situação vai ficando terrível quando a gente sai fora dos propósitos de Deus e faz conforme a nossa
consciência e despreza os conselhos do Senhor. Volta lá então para o texto base, que é 2 Crônicas 18. E Josafá disse ao rei de Israel, versículo 4, consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Versículo 5, então o rei de Israel ajuntou os profetas, os 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram, sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Falsos profetas que comiam da mesa de Acabe. Não tinham compromisso com a vontade do Senhor. Eram profetas que recebiam regalias e estavam ali tão somente para alimentar as vontades de Acabe. Caso não fizesse, seriam... Pergunto para vocês, que tipo de profeta nós temos dentro dessa igreja? Quando Deus te pede para exortar ou falar alguma coisa com o irmão, o que é que passa na tua cabeça? Qual é o compromisso que você tem com esse irmão? Qual é a relação de intimidade que você tem com Deus? Versículo 6. Disse, porém, Josafá, o rei do sul, não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Josafá era um homem de Deus. E ele sabia discernir quando eram profetas falando a respeito das vontades do Senhor e quando não era. E ele disse, olha, Acabe, nós precisamos procurar um profeta que seja do Senhor. Não tem um aqui que possa falar a respeito dessa guerra? Versículo 7. Então o rei de Israel, Acabe, disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. E este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim de um profeta do Senhor. Micaías significa quem é como o Senhor. Micaías tinha consciência, experiência da soberania de Deus sobre todas as coisas. Micaías tinha temor, Micaías era sincero e tinha uma só aliança com Deus de Israel, ainda que isso custasse a sua própria vida. E hoje o Senhor pergunta para a igreja, aonde estão os Micaías da Igreja Amor de Cristo? Quando você é chamado pelo Senhor para falar algo para o seu irmão, você teme a ele ou você teme a Deus? Porque o Senhor está levantando 144 mil homens no sentido ser humano para lutarem na justificação do seu nome no final dos tempos. E se você tiver medinho de exortar um irmãozinho que está do seu lado, como é que você vai enfrentar a guerra lá fora? E o Senhor quer preparar Micaías dentro da sua igreja. Porque ele sabia como era o Senhor, ele tinha experiências com o Senhor. E o seu nome quer dizer, quem é como o Senhor? Não existe outro igual, a quem temerei? Se não há quem seja igual ao meu Deus. Versículo 8. Então chamou o rei de Israel, o Acabe, a um eunuco e disse, traz aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabe disse assim, não, tem o Micaías, mas olha, eu não gosto de chamar ele porque ele sempre profetiza contra mim. Não fala assim dele, é um profeta do Senhor. Aonde que você acha que esse profeta estava quando Acabe manda chamá-lo? Se ele profetizava contra o rei, ele estava solto? Ou ele estava preso? Ele já estava preso. Porque todas as vezes que Deus usava Micaías para falar a sua vontade, exortar ao povo, ele falava contra os profetas de Acabe. E aonde você acha que um profeta que fala contra os 400 do rei vai parar? Então manda chamar Micaías, vamos lá, versículo 8. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe, traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá.
e o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestido com suas vestiduras reais, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Você imagina 400 profetas profetizando ao mesmo tempo? Estavam os dois reis sentados lá e aquela bagunça e todo mundo, assim diz o Senhor, sobe, possui Ramate de Gileade, e o outro em seguida, e aquela bagunça dançando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Versículo 10. E Zedequias, irmãos, era o chefe dos 400. Ou melhor, dos 399, porque ele fazia parte dos 400. Ele era o chefão, era o profeta mor. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os ciros até de todos os consumires. O que significa chifres, irmão? Que a gente já estudou lá em Daniel 8:7. Reino, poder, força. Então ele estava dizendo para o rei Acabe o seguinte, para os dois reis: olha, Deus vai te dar tanta força e tanto poder que você vai consumir o exército dos assírios. Sobe e possui. Versículo 11. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. Versículo 12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo, então foi mandado tirar o Micaías da prisão. E aí o mensageiro já disse para ele assim: olha, Micaías, o negócio é o seguinte, tem 400 profetas falando que é para eles subirem, que eles vão prosperar e tomar a cidade de volta. Então pensa bem o que você vai falar. Talvez você tenha uma oportunidade de sair daí onde você está, da sua vida melhorar. Fala como os 400. Então nós vamos ler isso aí no versículo 12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Versículo 13. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isto falarei. Uma coisa muito preciosa, irmãos, eu tenho aprendido. Deus nunca foi com a maioria. Sabe aquele ditado que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus? Isso é uma tremenda mentira do diabo. É um ditado popular, mas do diabo. Deus nunca está com a maioria, Deus está com a verdade. Deus não tem compromisso com a quantidade. Deus tem compromisso com a verdade. E sabe, irmãos, a gente vê muitas igrejas de muitas denominações, muitos pastores pregando, aparentemente parece que são ungidos do Senhor, que falam com eloquência, têm poder de persuasão, de convencimento, mas Deus não está ali e não fala por meio deles. E quantos de nós, irmãos, no meio da nossa jornada, como o pastor pregou no sábado passado, paramos em Arã? Porque olhamos as outras igrejas, olhamos os outros crentes. Deixa eu só perguntar uma coisa: Josafá e Acabe eram crentes? Sim ou não? Irmãos, era rei de Israel e rei de Judá. Os dois eram. Agora eu vou perguntar uma coisa: Deus estava com todos eles? Deus está do lado da verdade. Existem muitas igrejas e muitos crentes que não vão à igreja, aparentemente parece que tem um relacionamento com Deus, mas estão totalmente apartados da sua presença. E o que o diabo faz? Começa a evidenciar essas pessoas, porque elas estão na igreja, mas elas bebem, porque elas estão na igreja, mas elas comem doce, porque elas estão na igreja, mas vestem roupas curtas, porque elas estão na igreja e vão em festas,
compartilham de festas sociais, têm vínculos e se assentam na roda dos escarnecedores. E aí, com o passar do tempo, o diabo começa a questionar tudo, porque elas comem carne, e começa a questionar toda a reforma do povo de Deus para que ele nos abençoe. E aí começa a trazer grande confusão e dúvida para a sua mente. Mas eu vou dizer uma coisa: se você quer saber a verdade de Deus, ouça, tenha o coração disponível, aberto para ouvir aquilo que Deus quer te dizer, da boca dos verdadeiros profetas, e eles não são maioria. Era 1 contra 400. Lá em 1 Reis 18, era 1, o Elias, contra 850. Vou te dizer, quer andar junto com a galera? Você vai junto com eles também queimar no fogo do inferno. Eu sempre questiono isso, eu falei, Senhor, por que só eu falo isso? Por que só eu entendo isso? Por que eu prego essas coisas? E Deus, a cada tempo, porque assim como vocês, irmãos, a cada tempo, eu faço uma revisão no altar do Senhor das coisas, porque o diabo não tenta somente a vocês, tenta a mim também, principalmente a mim. Se vocês acham que vocês têm guerra, vocês não sabem como é a minha vida. Eu sou atormentada na minha mente 24 horas por dia a respeito de todas as coisas. E o diabo começa a querer lançar dúvidas e questionamentos, exalta e abre os meus olhos para as coisas que eu vejo lá fora. E sem que a gente perceba, irmãos, essas coisas vão tomando grande e vultuoso poder dentro do nosso ser. Mas a vitória está em Deus, me socorre, porque o diabo está começando a colocar na minha mente, eu estou aceitando, comecei a questionar todas as coisas. Me socorre, me ajuda, me coloca no centro da tua vontade de novo. Senhor, eu não sei que jeito, se é por visão, se é pela palavra, por um irmão, mas me coloca de novo centrada na sua vontade. Irmãos, e quando você está preocupado com a vontade de Deus, é remar contra a maré. É um contra todos. É uma igreja contra Barretos inteiro. É 144 mil contra o mundo. Entende isso? Mas você pode fazer a escolha de ficar do lado dos 400. Mas você vai ter que lembrar que você vai pagar um alto preço por isso. E ficar do lado do Senhor, eu já estou pagando um alto preço, com recompensa. Tanto um lado quanto o outro vai exigir sacrifício. Mas o Senhor nos dá grande recompensa. E Ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu tenho preparado para vós. Agora o diabo, ele é ridículo, porque ele mostra o que ele prepara. É as coisas que estão no mundo. Você está satisfeito? Essas coisas consomem, te enche os olhos, concupiscência dos olhos, soberba da vida? Fique à vontade para desfrutá-la. Só que você sabe que o teu final é o lago de enxofre que arde eternamente. E a recompensa do Senhor é a nova Jerusalém, é a cidade celestial. Escolhe, pois, como Elias disse, se querem servir a Deus, serviu. Se quer servir aos Balaíns, serviu, mas para de ficar em cima do muro. Porque você é o ser mais burro que existe na face da terra. Não aproveita nem as regalias do Senhor e nem as regalias do diabo. Escolhe, pois, entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E esse profeta que tinha conhecimento de quem era o Senhor, no versículo 13, porém Micaías disse, vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Versículo 14 diz o seguinte, vindo pois ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse, subi e prosperarei e serão dados nas vossas mãos. O que você acha que o Micaías fez aqui? Foi junto com todo mundo? Sabe o que o Micaías fez aqui? Ele zombou e imitou a predição dos outros profetas. Sabe por que ele fez isso, irmãos? Laura, mas é um profeta de Deus? Zombar, isso está correto? Não está certo. Deus não zomba. Deus não dá risada de nós.
Será que não? Vamos ver isso na palavra? Abre lá em Provérbios 1. Do 23 nós vamos ler até o 31, até o 33. O convite à exortação da sabedoria. 23 eu vou ler, tá? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do... Deus ri e zomba? Estava certa a atitude do Micaías aqui? Ele não disse assim, tudo que o Senhor me disser, isso eu falarei? Quantas vezes o Senhor já tinha conversado, exortado e tentado atrair a atenção e a fidelidade do rei Acabe? Muitas vezes. Sondando o coração do rei, o que será que o Senhor achou no coração do rei Acabe? Volta lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 15. Irmãos, vai prestando atenção que esse texto ele é chocante. E o rei lhe disse, Micaías, até quantas vezes te conjurarei para que não fales senão a verdade no nome do Senhor? Ele sabia que os 400 profetas estavam. Na hora que o Micaías vai e fala exatamente o que ele quer, zombando da cara dele, ele falou, você está mentindo. Micaías, eu falei para você falar a verdade. Quantas vezes? Sabia da verdade, irmãos? Estava com o coração endurecido contra a vontade do Senhor. Versículo 16. Então disse ele, o Micaías, ele começa a relatar a visão que ele já tinha tido a respeito daquela situação que já estava acontecendo. Então vamos ler com calma isso. Micaías começa, vi todo Israel desperto pelos montes. Israel é o rei... O que eu falei? Disperso. Israel é o rei do reino do norte. Não, Israel não é o todo, tá? Aqui tinham se separado os dois reis do sul e do norte. Então, qual que é a visão que o Micaías tem? De Israel, do rei do norte. Então, ele começa a dizer assim, ó. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm. E disse o Senhor, estes não têm Senhor. Quando não tem Senhor é porque está sem governo. Por quê? Porque o rei estava morto. Torne cada um em paz para casa. Versículo 17. Então o rei de Israel disse a Josafá, ele não estava perguntando sobre uma guerra? Sabe o que eu vi? Eu vi que se você for para essa guerra, Israel vai ficar sem pastor. E as ovelhas vão ficar perdidas. Foi, em outras palavras, Micaías estava dizendo, se você for, você vai morrer. Versículo 17. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetiza de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouvi, aí aqui já é Micaías de novo,
Continuando a visão. Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, o rei Josafá. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Para aí. Micaías continua a visão e ele disse, eu vi Deus assentado no trono. Diante de Deus estava todo o exército celestial. Quem é todo o exército celestial? Os anjos do Senhor? Só? Quem mais? Quem mais? Jesus, os anjos. Vamos ler de novo. Presta atenção no que está escrito aí no versículo. Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo exército celestial. Todo exército celestial. Não está escrito todo exército de Deus. Qual que é a diferença? Todo o exército celestial são todos os anjos que o Senhor criou. Seja eles aqueles que estão a serviço de Deus, quanto aqueles que estão a serviço do Satanás, o diabo. Vamos comprovar isso? Continuando aí, você vai entender isso de forma muito plena. Todo o exército celestial em pé, a sua mão direita. Quem está à direita do Pai? Quem estão à direita do Pai são aqueles que foram escolhidos. Não, amor. Não, tem dó, vai. Me poupa. E a sua mão esquerda. Abre a tua Bíblia em Mateus, põe o dedinho aí em 2 Crônicas 18. Você vai abrir tua Bíblia em Mateus 25, nós vamos ler do 34 ao 41. Para entender o que significa mão direita e mão esquerda. Tudo na palavra de Deus tem um significado, irmãos. Não está aqui de alegre, não. Mateus 25, nós vamos começar a ler do 34 ao 41. O título aqui é O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes aonde? Então dirá o rei os que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possua por herança o reino que vos estará preparado desde a fundação do... Quem está à direita? Aqueles que servem ao Senhor. Seja anjos e sejam homens estarão à direita. Versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e com sede te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vemos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus. Quem está à direita e quem está à esquerda, irmãos? O exército, aí ele especificou lá em 2 Crônicas 18. Todo o exército, nós somos exército celestial? Não, gente, exército celestial são os anjos. Uma parte a mão direita e outra a mão esquerda. Então eu provei na palavra para vocês que aqueles que estão à direita são os anjos do Senhor. E quem estão à esquerda são os anjos que estão a serviço de Satanás, o diabo. Compreenderam isso? Então Micaías está tendo uma visão do trono de Deus. Ele olha todo exército celestial, não está escrito exército de Deus. De Deus são os anjos que não caíram, certo? Mas ali ele coloca todo o exército celestial, os que estão à mão direita e os que estão à mão esquerda. Importantíssimo entender isso, hein? Versículo 19. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de
Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade. Irmãos, Deus virou para os anjos dele, ele convocou o exército, soberania de Deus, não interessa quem eles estão servindo, Deus convocou o exército celestial, tem que estar todos lá. Lembra de Jó? Quando a reunião dos chefes, dos governantes dos mundos, estão todos lá, e quem vai lá também? Quem está presente lá? Porque ele tinha autoridade sobre a terra, porque Jesus não tinha conquistado isso ainda, porque ele ainda não tinha morrido. Então a chave da terra tinha sido entregue a Satanás, porque o mundo estava em pecado. Quando Jesus morre e ressuscita, ele pega de volta a chave e o governo deste mundo. Por isso que Satanás tinha livre acesso lá. Agora, irmãos, Deus convoca e fala, quero todo o exército celestial aqui, e faz uma pergunta. Deus pergunta o seguinte, onde que eu estou, em 19? E disse o Senhor Deus, quem persuadirá, quem convencerá a Acabe, rei de Israel, a que suba e morra em Ramote Gileade? Disse mais, um diz dessa maneira e outro diz de outra. Então Deus perguntou, eu quero saber quais dos anjos aqui presentes vão agir segundo o meu comando. Eu quero que ele morra e entre nessa batalha contra Ramote Gileade, para que ele morra. Quem vai convencer? Quem é o anjo que vai fazer esse trabalho? Porque nós sabemos que são os ministros de Deus que fazem todas as coisas. Os ministros de Deus estão a favor daqueles que hão de herdar a salvação, e tem os ministros do diabo que estão a favor daqueles que hão de herdar a perdição. E Deus pergunta, quem vai convencer o Acabe que ele tem que ir, porque ele vai morrer nessa guerra? Porque o coração dele é mau, porque ele tem feito coisas más. E eu cheguei no meu limite. Vamos ver? Aí chega um anjo e fala assim, começa a falar assim, não, Deus, olha, eu acho que a gente deve fazer isso. Aí chegou o outro e falou, Deus, eu acho que a gente tinha que fazer assim, assim, assado. E aí, na sequência, versículo 20, então saiu um espírito. Espírito, irmãos, nessa passagem da Bíblia, significa anjo. Como, Laura, que você pode afirmar isso? Ué, se você abrir sua Bíblia lá em Hebreus, eu não vou abrir porque esse texto é muito conhecido. Hebreus 1,14 diz que os anjos do Senhor, no sentido lá fala, o Espírito ou ministros do Senhor estão a serviço daqueles que hão de herdar a... Então, Espírito, ministro, é anjo. Nesse contexto, a gente tem que ler cada contexto, não pode generalizar, mas aqui o Espírito significa anjo. E se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei, eu o convencerei. E o Senhor lhe disse, com o quê? Então não é simplesmente assim, irmãos. Deus pergunta, então foi alguns anjos lá, que não eram da parte do Senhor, e fizeram propostas. De repente aparece um outro anjo. Quem vocês acham que é esse outro anjo? Satanás. Primeiro os seus ministros, os seus anjos inferiores, chegam lá, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, isso na presença de Deus. Aí chega o mais poderoso e diz assim, não, eu vou cuidar disso. Eu cuido disso para o Senhor. Deixa que eu resolva essa parada. E Deus simplesmente diz assim, beleza? Olha a soberania de Deus sobre todas as coisas, irmãos. Ele diz, como que você vai fazer isso? Porque daí Deus vai avaliar se ele vai permitir ou não. Lembra a história de Jó? É a mesma coisa. Deus, olha, você pode tirar todos os bens, você pode tirar todos os filhos, mas não toca na vida. Não foi isso que ele disse para Satanás? Aqui ele age da mesma forma. Ele diz o seguinte, como você vai fazer isso? Vai depender, dependendo do que você me falar, minha resposta, vai e faça, ou não, dessa forma. E vamos ver como é que Satanás então colocou. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei, convencerei a ir para essa guerra. E o Senhor lhe disse, com que? Versículo 21. E ele diz, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor,
tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Pode um anjo do Senhor mentir? Pode o Senhor mentir? Amores. Eu vou dar versículos da Bíblia, mas nós não vamos ler, porque senão vai ficar muito extenso. Mas você pode pegar sua caneta e anotar aí, ó. Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. As Escrituras ensinam que Deus é verdade. Deuteronômio 32, 4. É impossível que Deus minta. Hebreus 6, 18. Deus nos ordena a não mentir. Êxodo 20, 16. Punirá com severidade os mentirosos. Apocalipse 21, 8. Satanás é o pai da mentira. João 8, 44. Examinando com mais cuidado esse texto, descobrimos que Deus agiu assim somente com as pessoas que por si mesmo tinham endurecido o seu coração, não dando crédito a Deus. Mentiu? Ele falou para alguém que alguém tinha que mentir? Quem se propôs a fazer isso? E sabe o que Deus fala, irmãos, dentro dessa igreja? Que tem gente tão duro de coração, que está labutando, contendendo com Deus nas suas verdades, que se não se posicionar, vai ser entregue como Acabe foi. Porque contende com as verdades do Senhor. Crê nos profetas lá de fora, e profeta que eu quero dizer é pastores que não guardam a lei do Senhor e não dão testemunho disso. Porque massageiam o ego de vocês, porque facilitam a caminhada de vocês. E Deus diz, a estrada é estreita, apertado é o caminho que leva ao céu. E eu pergunto, quantos aqui dentro será que o Senhor olha e fala, estou no limite, assim como estava com Acabe, e agirei eu? Sabe, irmãos, e aí tem pessoas que ficam chateadas comigo quando eu chego e exorto pessoalmente, digo assim, irmão, cuidado, irmão, vai ser assoprado. Ai, não fala isso. Irmão, eu estou falando a verdade. Você quer que eu minta para você, para que você seja realmente assoprado? Ou eu falando a verdade, existe uma possibilidade de salvação para a tua vida? Eu não tenho compromisso, já falei isso várias vezes, não tenho compromisso com nenhum de vocês. Eu tenho compromisso com Deus que me liga a vocês, mas não é a vocês a Deus, é a Deus que me liga a vocês. E a palavra que Deus me falar, essa eu falarei. E se não se posicionar, irmãos, vão ser exterminados no meio do povo. Por que eu preciso contender tanto com vocês? Por que vocês têm tanta dificuldade de entender que Deus é amor? Continuando lá. Vou ler o versículo 21 de novo, tá? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz-o assim. Irmãos, abre a tua Bíblia em Ezequiel 14, 9, para você ver essa verdade acontecendo. Como Deus permite os profetas falarem a mentira e Ele mesmo, através dos anjos maus, faz com que convençam para que eles profetizem o mal, a mentira. 14, 9. Olha só. E
se o profeta for enganado, enganado por quem? Não foi isso que aconteceu na visão de Micaías? O Satanás virou e falou, deixa que eu vou fazer esse trabalhinho. Que jeito? Não, eu vou pôr um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Sabe o que está acontecendo lá fora? Porque a dureza do povo de Deus, do coração. Sabe por que gente, tem tanta gente guardando o sábado? Vocês não têm noção de quantas as pessoas são que o Senhor tem despertado para o sábado. Sabe por que não chegam aqui? É rígido demais. Eu vou ter que trocar minhas vestes? Não vou. Parar de comer carne de jeito nenhum. Doce? Nem pensar. Não vou. Vou guardar o sábado aqui na minha casa e vai lá no domingo adorar o Senhor. Irmãos, sábado espúrio. O domingo é um sábado espúrio, mentiroso. Tem pessoas que estão sendo esmagadas pela mão de Deus porque conhecem a verdade e não querem entrar na guerra. Eu não posso dar nomes, irmãos, mas vocês não têm noção do que está acontecendo. E o Senhor não está de brincadeira. Então Deus lança a operação do erro, coloca mentira na boca dos profetas e eles começam a profetizar. Aí sabe o que faz? Os belezas da Igreja Amor de Cristo, que eu já falei que não é para assistir pregação de pessoas que não guardam os sábados. Tem o canal da igreja cheio de pregação que precisa ser revisto. Mas não, é mais gostoso pegar as de lá, escutar aquilo que o pastor vai falar que vai encher minha carne, que é o que eu quero ouvir. Sabe o que Deus vai fazer? Deus permite todos os dias, por causa da dureza do coração do homem, que comecem a falar a mentira e encher o coração do homem, para que se percam. Olha aí, Ezequiel 14:9. E se o profeta for enganado pelo diabo e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi, eu o convenci a fazer isso. Eu permiti que esse profeta fizesse isso. E estenderei a mão contra ele, contra esse profeta, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. Estão compreendendo, gente? A profundidade dessa palavra? Vocês ficam com uma cara para mim que eu não sei se ou vocês estão entendendo tudo ou vocês não estão entendendo nada. Está cheio de pastor com espírito de mentira pela dureza do coração. Pastores que chegaram até nós e falaram assim: nós cremos no sábado. E o que você está fazendo com a congregação, levando esse povo a adorar a Deus no sábado espúrio? Porque se eu falar do sábado, vai sair todo mundo. E aí, como ele vive daquilo, por causa do dinheirinho, eu não vou fazer isso. Por causa da minha glória, eu não vou fazer isso. Deus envia a operação do erro, para que não creiam na verdade, mas sim na mentira. Está acontecendo isso aqui dentro da igreja. Conversam com pessoas que não professam a mesma fé de vocês e confunde a cabeça de vocês. Até quando? Abre lá em 2 Tessalonicenses 2:11. Eu vou ler a partir do versículo 10. Aliás, isso aqui tinha que ler tudo, né? Mas eu vou ler a partir do versículo 10. E com todo engano da injustiça para que os perecem, porque não receberam o amor da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Não receberam, porque era difícil, porque crucificava a tua carne e fazia sair sangue. Não quiseram receber, vou escutar outro para se salvarem. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na... O que está acontecendo lá com Acabe? Para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na operação do erro.
Está escrito aqui, ó, tá vendo? Se vocês nunca tiveram visto a aplicabilidade da operação do erro na palavra de Deus, hoje vocês conheceram. Porque eu fiquei chocada quando o Senhor me deu isso aqui. Eu fiquei assim, ó. Não, peraí. Eu deixei o Saulo doidinho. Estou estudando essa palavra faz 2 ou 3 semanas. Não vi pregação da internet não, viu, irmão? Pastor nenhum pregou isso aqui, eu recebi do Senhor. E eu fiquei maluca, sabe como? Naquele filme que eu passei para vocês do Filho Pródigo, né? Eu fui ver o comentário no final e um dos personagens, ele não queria ter feito o personagem do amigo que desvia o filho pródigo, porque ele falou, depois todo mundo vai ficar me olhando na congregação e eu vou ficar com a imagem do mal. Aí um irmão chega para ele e fala, fica tranquilo, isso está na palavra de Deus, Deus envia a operação do erro e usa tal. E aí ele se sentiu mais confortável. Eu falei, quê? Enviou um anjo de mentir, para falar mentira. Fui lá, catei e fiquei estudando trem. Falei, aonde? Deus do céu, como é que é isso? E comecei. E o Senhor foi ministrando. E foi ministrando. Vocês acham que é brincadeira? Está aqui um exemplo de que Deus envia a operação do erro. Endurece o coração. Continua com ladainha, com encheção de saco. E vocês vão ver o que vai acontecer com a vida de vocês. Graças a Deus que não é pela minha mão. Talvez Ele me use para dizer como usou Micaías. Mas quem vai matar espiritualmente ou fisicamente não sou eu. Minhas mãos não estão sujas de sangue, nem por odiar. Eu não odeio nenhum de vocês. Ao contrário, eu oro e amo cada um de vocês, mas eu sou obrigada, por amor verdadeiro, estabelecer a verdade, dizer a verdade. Essa semana eu chamei a atenção de 2 moças. As duas não vieram na quarta-feira no culto. Interesses próprios. Eu disse, você me desculpa, mas eu tenho que te dizer, estão brincando. Jezabel que leva o marido para o mau caminho. Brinca bastante. Deus tem uma paciência longa, mas tem limite. Por que Deus diz assim, olha, para Satanás? Persuadirás, e Deus dá a palavra dele. Você pode dizer isso, você vai prevalecer. No versículo 21, persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz assim, porque nós acabamos de ler em Ezequiel 14:9 que Deus permite que os profetas falem enganos, e Ele mesmo é que permite, Deus é que permite que essas coisas aconteçam, só que depois Ele destrói o profeta, e destrói aquele que procurou ouvir e não quis ouvir. Só que aqui Deus falou, você não vai morrer, você vai prevalecer, eu não vou te destruir. Qual é o fim de Satanás, irmãos? É agora? Era lá no tempo de Micaías? O fim dele está descrito em Ezequiel 28, que ele vai ser cinza, certo? Vai virar cinza. Mas ele é jogado no lago de enxofre, junto com aqueles que o adoraram. O final dele é lá em Apocalipse. Por enquanto, irmãos, Deus usa o diabo para cumprir os seus... Entende a grandeza de Deus? Por isso que eu não consigo entender, irmãos. Não consigo entender. Que nem a Simone falou. Eu tenho dificuldade. Irmãos, que dificuldade é essa? Deus é soberano sobre todas as coisas. Meu Deus, que dificuldade de entender que Ele está te chamando. Se posiciona logo. Ele é soberano sobre o inferno inteiro, sobre Satanás, sobre todas as coisas. Ele tem um comando absoluto de todas as coisas. Se Ele disse, vai, você diz, Senhor, eu vou porque eu creio no seu poder. Por que ouvir os cochichos do diabo? Irmãos, o diabo vive cochichando na minha mente. Vive querendo me fazer duvidar das coisas que eu prego, das coisas que eu falo. Mas eu resisto. Como? Pedindo socorro. Como? Reconhecendo que eu sou fraca. Joelho no chão, chorando, clamando. Deus me ajuda, porque se eu tropeçar, eu tenho medo que uma congregação inteira pereça. E não é só 70, é um grupo de elite. Imagina o tamanho da minha responsabilidade. Está chorando, Deus, eu creio.
Dona Eunice recebeu a visão que nós estávamos marchando. Grande é o Senhor nosso Deus e poderoso é o Senhor Jesus Cristo. Está fazendo o que com isso? Para de ladainha, para de autocomiseração, para de chatice, para de questionamento. Porque Deus pode ficar no limite com você e te enviar a operação do erro. Você vai crer na mentira. O pastor vai falar e você vai dizer o que ele fala é que é verdade, o que a Laura fala é que é mentira. Igreja, chega! Você sabe que às vezes eu falo assim, Senhor, sabe o que às vezes eu acho? Eu acho que esse povo está lá na igreja para o Senhor me treinar para a guerra que eu vou enfrentar lá fora, porque a sensação que eu tenho é que nenhum de vocês vai entrar. Tudo joelho vacilante, pezinho escorregadio, cheio de 9 horas, não me toque, não me rele, não fale da minha verdade, não conta sobre mim, não fala sobre mim, não aponta o dedo para mim. Vai chegar onde com isso, irmãos? Na operação do erro. Pô, mais prova que eu e o pastor damos a respeito de nós mesmos, das nossas falhas, das dificuldades que a gente tem, principalmente agora no culto de casal que a gente faz lá em cima. Eu duvido que tem algum homem aqui que seria capaz de contar o que nós contamos, das suas falhas, da sua masculinidade. Presta atenção, acorda para a vida. Deixa Deus organizar a sua vida. A relação sexual é um lixo. E está posando de gostosão. Um lixo. Agora, pois, 22. Eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca dos teus profetas e o Senhor falou mal a teu respeito, Acabe. Eu já escutei pastor falando assim: se falar a verdade é falar mal, então não fale. Ei, quando esse digníssimo falava essas coisas no culto, eu queria levantar e sentar a mão na cara dele, no solo que me segurava. Falar a verdade é falar a verdade. Se falar a verdade é falar mal, e você confronta ele para que ele seja convertido, amém. Falar mal das outras igrejas para trazer a consciência, para que você não se perca, é falar a verdade, é falar a vontade de Deus. Quando diz, e Deus, o Micaías, Deus falou mal ao teu respeito, Acabe, está dizendo, Deus falou a verdade a teu respeito. Coração duro, insubmisso. Então Zedequias, quem era Zedequias, irmãos? O profeta Amor, da parte de Acabe, o chefão, filho de Quenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, deu um soco no queixo do Micaías. Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, eis que o verás naquele dia andando, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Pode deixar, Zedequias, que você vai ficar correndo de um lado para o outro quando a palavra do Senhor se cumprir. Não vou levantar uma mão contra você. Você me deu um soco no queixinho do lado direito e eu vou estender a outra parte do queixinho do lado esquerdo. 25. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías, eu risquei aqui, e tornar a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. Mandou prender de novo. Irmãos, prestem atenção na dureza da palavra, que é o amor que Deus quer para você. Volta lá no versículo 22. O Senhor falou mal a teu respeito, falou a verdade. Abre em Romanos 1. Romanos 1, nós vamos ler do 21
a 32. Nós lemos a operação do erro, agora nós vamos continuar aí, Deus falando. Versículo 21 de Romanos 1. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-vos sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Sabe por que acontece isso, irmãos? Sabe que pastor prega que pode sexo oral? Sabe por que pastores pregam que dentro de 4 quartos se pode tudo? Porque eles conheceram a Deus e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A sequência do versículo é assim, e aí eles vão ser entregues às concupiscências do seu coração, imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E aqui, sabe o que Deus falou comigo? Não é só mulher com mulher que é abominação para o Senhor, ou homem com homem que é abominação, mas homem que tem relação com mulher, mas que faz atos de homossexuais, como se fosse homem com homem, mulher com mulher. Eu não posso ser mais claro porque tem crianças aqui. Mas tem relação de homem e mulher, que a mulher faz o papel do homem e o homem faz o papel da mulher. Mas é homem e mulher. Por quê? Porque não glorificaram, não tendo conhecido como a Deus, foram entregues ao seu conhecimento insensato. Versículo 27. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para os varão com varão, contendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecido de Deus, conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição. Vai vendo a descrição do Acabe aqui, irmãos. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores são aqueles que falam mentiras, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também consentem aos que fazem. São dignos do quê? O que Deus fez com Acabe? O que ele vai fazer, né? Ainda não fez, nós não chegamos lá. São dignos de morte. É justiça de Deus? Qual que é o tema da pregação hoje? A soberania de Deus. A soberania de Deus na execução do seu juízo, particularmente contra a minha vida e a tua vida. Bom, Micaías foi levado preso de novo. Versículo 26. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, sustentai com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. Está disponível? É isso que está disponível para mim e para você. Ser profeta do Senhor, permanecer na verdade, pregar a verdade contra tudo e todos, é comer pão de angústia e beber água de angústia. Isso é o que está reservado para mim e para você. Mas lá no final nós vamos receber a nossa promessa. E os outros que andarem em caminhos bons, sossegados, bem confortáveis no mundo, também vão receber a sua recompensa, que é o lago de fogo.
Versículo 27. E disse Micaías: se é que tornes em paz, né, Acabe, o Senhor não, se você voltar em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais, ele olhou para a multidão do povo que estava lá, de Israel e de Judá: ouvi todos vós, povos, se ele voltar dessa guerra em paz, eu não falei pelo Senhor. Esse homem tinha coragem? Não tinha. Enfrentou ou não enfrentou? Ele não só falou direcionado para o rei, como para o Zedequias, que era o profeta maior, como virou para o povo e disse: ele não vai voltar em paz. E se ele voltar, o Senhor não tem falado pela minha boca. 28. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá. Josafá é uma ameba, né? Porque ele pediu um profeta do Senhor, foi enviado, o profeta declara a visão, mostra, e o que ele faz? Vai para a guerra, não. Prevaleceu o que? A sua palavra. Eu serei como tu. Você é um tolo, Acabe, você é um também. Ele disse, ele declarou, ele profetizou a respeito de si mesmo. E subiram, pois, o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Irmãos, toda vez que você fizer aliança com o ímpio, você vai sofrer amargamente, porque eles são sujos. Acabe sabia qual era a palavra do Senhor. Sabia ou não sabia? Nós lemos aí. Mas ele decide ir em desobediência. Só que ele fala assim: quer ver como a palavra do Micaías não vai me pegar? Eu vou disfarçado, eu não vou de rei. Eu vou como um do exército normal. E mandou o rei Josafá, e como? Não, você vai de rei. Eu vou disfarçado. O que você acha que ele estava tentando fazer? Irmãos, a intenção do coração, isso não está escrito na palavra, mas é claro. A intenção de Acabe era que o rei Josafá morresse. Porque já que os reinos tinham se unidos e os filhos estavam casados, e o rei Josafá era riquíssimo em poder, ia ficar tudo para ele. Aí você quer ver? Não sou eu que vou morrer. Quem vai morrer é o Josafá. Porque na conclusão, no desenrolar do texto, você vai ver qual foi a ordem do rei da Síria. Versículo 30. Aí ele disfarçou, né? Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. 30. Deu ordem, porém, ao rei da Síria, aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de quem? Quem que os guardas iam achar quando visse um só de rei? Que era quem? Ia achar que era Acabe, né? Versículo 31. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus desviou dele. O que ele fez? Ele percebeu. O que ele fez? Ele era do Senhor, percebeu a cilada que ele entrou, vacilou. Deus, eu entendi, me ajuda, socorro, me livra. E aí entra a benignidade do Senhor. Versículo 32. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então, um homem na sua simplicidade. Esse termo, em algumas Bíblias, está a esmo, ou simplicidade. É um arqueiro que não está apontando para nada. É como se ele estivesse simplesmente manejando um arco de qualquer jeito, sem apontar um alvo definido, sem mirar em nada. A esmo. Tirou, tipo assim, apontando para o céu, no meio da guerra. Porque eram mais de 3 milhões de pessoas, então, ao certo, essa flecha ia acertar alguém ia morrer. Esse arqueiro do exército da Síria. Olha que coisa interessante. Então o homem, na sua simplicidade, ou a esmo, armou o arco e feriu quem? O rei de Israel entre as conjunturas e a couraça. Presta atenção, a armadura do cristão.
conjuntura é como se fosse uma parte do cinto e a couraça. Só que elas eram soltas, elas não eram ligadas. O cinto é ligado à couraça? Não. Então, conforme o movimento que o soldado fazia, podia haver um espacinho aqui aberto. E foi o que aconteceu. Um arqueiro do Senhor, a esmo, sem mirar, ele nem sabia quem era o rei, ele estava disfarçado. A esmo, do nada. Fez assim, ó. E a flechinha entrou aqui, ó. No movimentinho que o reizinho Acabe fez, deu um espacinho para a flecha entrar e acertar o rei de... Então disse ao carreteiro, o rei de Israel, Acabe: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Abre a tua Bíblia, nós estamos terminando, viu, queridos? Abre a sua Bíblia em Isaías 43, 13. Quando Deus quer atirar uma flechinha na tua vida, querido, não adianta correr. Não adianta disfarçar. Quando a palavra do Senhor é empenhada, não há quem te possa livrar. Versículo 43, Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você tem noção do Deus? Você está tendo noção da soberania, do governo, do poder de Deus? Que quando Ele libera uma palavra, essa vai se cumprir? Qual é a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida, querido? Nessa história, quem você é? Micaías? Zedequias? Você é o Josafá ou você é o Acabe? Quem desses você é? O arrogante do Acabe? O babaca do Josafá? O profeta Micaías? Ou o Zedequias, o profeta mor, que fala em favor do rei, fala em favor dos homens? Quem é você? Quem é você? Porque o Senhor disse que cada um desses personagens diz respeito a um membro da Igreja Amor de Cristo. Quem é você? Volta lá para Crônicas 18 para a gente terminar. Uma bobeadinha do rei Acabe. Uma levantadinha de mão. Uma viradinha onde a couraça subiu e o cinto desceu, morreu. E naquele dia cresceu a peleja, no dia que o Acabe foi atingido. Mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte os círios até a tarde e morreu ao termo do pôr do sol. Deus, irmãos, dá a paga segundo o nosso coração. Lá em Jeremias 17, 10, eu queria que você lesse isso para você entender por que Deus esquadrinha os nossos corações. A palavra de Deus fala: eu esquadrinho o coração para saber os vossos pensamentos e dar a paga segundo os seus caminhos e os frutos das suas obras. Olhando para a vida de Acabe, aos olhos da justiça, a soberania do juízo de Deus, diz: vai morrer, porque o coração é mau. Examinando, esquadrinhando, Deus não viu possibilidade de conversão em Acabe. Examinou os caminhos, esquadrinhou o coração, examinou os caminhos, olhou os frutos das suas obras e disse: vai morrer. Eu vou dar para você conforme aquilo que você me apresentar. Deus é justo? É justo. O que você tem apresentado ao Senhor? Quais são os frutos? Então, lê aí para mim, então, Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus e segundo o fruto das suas ações. Deus foi justo com Acabe? Justíssimo.
Deus foi justíssimo. Abre a tua Bíblia em 1 Reis. Versículo 18. É a continuação, tá? Tanto 1 Reis 22 quanto 2 Crônicas 18 é a mesma história, tá? Só que uma complementa a outra, o que falta numa tem na outra, tá bom? Então aqui eu vou só acabar complementando 2 Crônicas 18. Então ele recebe a flecha, fica lá no carro, agonizando, o sangue dele caindo, né? Versículo 38. E morreu o rei, o 37, morreu o rei, e levaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria. E, lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Isso está escrito em 1 Reis 21, 19. Essa sentença foi a sentença que Deus deu quando ele roubou as vinhas de Nabote. Deus falou assim, porque você permitiu que a sua esposa foi cúmplice dela e aceitou, eu considero você culpado da morte de Nabote. Por causa disso, os cães beberão o seu sangue, e aí quando ele recebe essa sentença de Elias, ele chora e se humilha. E Deus aceita a humilhação dele e fala, tá bom, por enquanto eu não vou fazer nada. Só que na sequência, essa aliança com Josafá, com o intuito de matar a Josafá, assumir o reino. E aí Deus viu que o coração dele era muito mau. E aí se cumpre essa promessa que tinha saído da boca do profeta Elias, que está lá em 1 Reis 21, 19, se você quiser marcar aí. Ou, também é uma folha para cá, vamos ler, ó. 21. E disse Acabe Elias, 21, eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa das provocações com que me provocaste, fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo, os cães comerão Jezabel junto antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Eu estou no 1 Reis 21. Eu comecei para trás, né? Então vai lá, no 19. E far-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue e o teu mesmo. E aí ele começa a dar sentença para toda a família. Aí lá no versículo 29, Deus vê que ele se humilha, não viste que Acabe se humilha perante mim? Falando para Elias. Portanto, pois, humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias dos teus filhos trarei este mal. Como ele voltou a ter o mesmo tipo de atitude, então ele morreu exatamente cumprindo essa profecia de 1 Reis. Então, quando ele morre, como a gente leu aqui, os cães começam a lamber o sangue, porque caiu no carro, e aí quando foram lavar, o sangue foi caindo, e o sangue e os cães foram lambendo. Versículo 39. Quanto mais dos atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, o seu filho, reinou em seu lugar. Esse foi o fim de Acabe. Josafá. 2 Crônicas, o fim de Josafá. O profeta tinha avisado para ele, o profeta Jeú repreende a Josafá por causa da aliança. Alguém perdeu alguma coisa aí? Estou escutando
Segunda Crônicas 19. Só vou ler o versículo 2. Segunda Crônicas 19 diz o seguinte: E Jeú, filho de Anani, o vidente, ou o profeta, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor odeia? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Cuidado, viu, irmãos, com as alianças que vocês fazem. Cuidado com a bajulação de homens ímpios aos olhos do Senhor. Cuidado com amizades ímpias. Cuidado quando Deus fala, chega dessa amizade, e você continua com ela. E continua ouvindo o que aquela pessoa ímpia fica falando a respeito dos teus pastores, a respeito do ensino que é dado aqui, e a tua vida está afundando, e você não percebe. Ele foi avisado pelo profeta Jeú. Josafá, por quê? Por que, Josafá, que você foi fazer aliança com o ímpio? Devias tu ajudar o ímpio? Josafá não tinha nada a ver com isso, o reino dele estava próspero. Ramat de Gileade era da cidade que foi dominada pelos assírios, mas era da parte do rei do norte, não tinha nada a ver com o sul. Cuidado com as alianças, cuidado com as amizades, cuidado com as alianças. Ah, Senhor, mas eu não faço aliança com ninguém, eu só converso. Isso, aos olhos do Senhor, é aliança. E Deus está falando, desfaça. Desfaça, porque vai fazer você entrar numa peleja que não é para você pelejar e vai acabar sofrendo toda a tua geração. Nós lemos o que aconteceu, o rei Jeroão, que era o filho de Josafá, o primogênito, assumiu, matou todos os filhos. O neto de Josafá, que é Acasias, eu acho. Acasias. O neto, versículo... Crônicas 22, de 1 a 4, mostra o neto de Josafá, toda uma geração sendo contaminada por causa da aliança do casamento que se estendeu para a família de Josafá. Eu vou ler só o versículo 4, que fala do neto de Josafá, que era neto de Jeroão, que era filho de Jeroão. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte do seu pai, para a sua perdição. E se a gente continuar lendo, você vai ver o tanto que alcançou geração em geração por causa de uma aliança, de um casamento e depois de entrada numa guerra. O tanto que isso é sério, irmãos. E o tanto que o Senhor não brinca com a palavra dele. Isso aqui é verdade. Ou você decide crer, ou você não creia e saia e vai seguir o seu caminho. E eu vou falar como o profeta Elias falou. Se queres servir a Deus, serviu. Se a Baal, serviu. Mas sai de cima do muro. Decidais hoje a quem sirvais. Tudo que aconteceu com Josafá, que era um rei de Deus, e com Acabe, é tão somente a lei da semeadura. Não precisa abrir. Em Gálatas 6,7 diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semearam, o que plantaram, colheram. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. Entenderam, igreja? Que Deus te abençoe nesse dia. E se você não conseguiu compreender toda a profundidade dessa palavra, que você possa pegar lá no canal da igreja, assistir de novo e perguntar para o Senhor, Senhor, como é que o Senhor me vê? Qual é o limite que o Senhor está comigo? Aonde eu estou errando? Qual é a procedência dos meus atos que traz abominação ao Senhor? Me ajuda, me socorre. Ah, não tem fé? Pede. Quem não tem fé, pede, que lhe será concedido. Não tem desculpa. Chega desse chega. A mesma luta que está proposta para você está proposta para mim. Eu creio que para mim muito mais severa do que para vocês.
E eu peço que essa igreja possa se posicionar e decidir hoje a quem vocês querem servir. E não se esqueça, irmãos, que em 2 Coríntios 11, 14, diz que Satanás se disfarça diante de luz. E não é só fisicamente, verbalmente como a gente viu. Deus coloca mentira na boca dos profetas mentirosos. E se disfarçam para que, falando a mentira, creiam na mentira. E o que mais tem no mundo? Profetas, pastores, bispos, diáconos, qual que é os nomes? Apóstolos, presbíteros, que estão, por autorização de Deus, enganados pela dureza do coração. Lembre-se, de Deus não se zomba. Amém? Que Deus te abençoe nesse sábado.